Amados irmãos, irmãs, a paz do Senhor, bom dia para todos. Nós hoje vamos trazer o nosso comentário bíblico no livro do profeta Isaías, capítulo 50, e o versículo 4, que diz: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer ao seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. Meus amados irmãos, nós vemos aqui o homem de Deus dizendo, o profeta Isaías: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, uma língua polida, uma língua afinada, né? Nós sabemos que uma pessoa erudita é uma pessoa polida em todos os níveis, cultural, social, espiritual. E aqui nós vemos que Deus, ele sempre dá uma língua erudita. Agora, a língua erudita Deus dá àqueles que buscam, que têm comunhão com Deus, que desperta pela madrugada. A Bíblia diz que o Senhor lhe abriu o ouvido e ele não foi desobediente, né? Ele foi buscar a Deus como aqueles que vão para a sala de aula aprender. Assim nós devemos também buscar de Deus a sabedoria, porque muitas vezes a gente não sabe dizer uma palavra ao que está cansado, aos que está abatido, né? Os amigos de Jó, nós vemos que eles foram consolar Jó naquela doença que Jó estava, e eles só faziam acusar Jó. E nós vemos que no final Deus chegou lá no capítulo 42, dizendo que eles não falaram aquilo que era justo de Deus, como Jó, e eles tiveram que pedir perdão, e Jó teve que orar para que Deus não considerasse ele conforme a sua loucura. Tem pessoas que vão visitar um doente, quando sai deixa o doente mais doente ainda. A visitar uma pessoa que está passando problema conjugal, deixa a pessoa mais triste ainda querendo morrer. A visitar uma pessoa que está desempregada, financialmente para baixo, também deixar a pessoa mais triste. Vai visitar uma pessoa que está fraca na fé, que perdeu o ano espiritual, e muitas vezes vai acusar as pessoas. Do mesmo jeito que acusaram, Jó pedia socorro, dizia: amigos, ao homem que está cansado, ao homem que está fraco, você deveria trazer uma palavra de ânimo, mesmo que ele tivesse abandonado a Deus, você deveria trazer uma palavra boa. Quer dizer, é isso que Jó falou, que aqui diz o Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer ao seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Lá no livro de Hebreus diz, portanto, levantar as mãos cansadas e os joelhos tremulantes, e fazer caminho direito para vossos pés, para que aquele que manqueja não se desvie de uma vez, mas seja restabelecido. Assim é o que nós devemos fazer, levar ânimo para as pessoas. Então nós vemos aqui, irmão, mas só tem essa língua polida assim, aquele que desperta, que busca ao Senhor pela manhã, pela madrugada, que vai buscar o aprendizado, como aqueles que vão para uma sala de aula aprender. Assim a pessoa vai buscar a Deus, vai para o conselho de Deus, e ele é capaz de levar uma palavra ao que está fraco, ao que está cansado, ao que está abatido. Deus está trazendo para você um renovo para ti neste dia, força para a tua alma, solução ele tem para a tua vida espiritual, para a tua vida conjugal, para a tua vida social, para a tua vida financeira, para a saúde física. Você está passando por luta, por dificuldade, está nos hospitais ou na tua casa, o Senhor está te curando neste dia. Você tem de confiar no Deus, não é, irmão? E nós vemos aqui o salmista disse que não deu as costas a Deus quando Deus clamou a ele. Ele disse que pelo contrário, ele dá as costas àquele que ele fere e oferece a face àquele que lhe esbofeteia, não é? E até aquele que come no seu rosto. Isso é a pessoa convertida, isso é a pessoa que absorve aquilo que Jesus disse: se o teu amigo tiver fome, dá-lhe de comer, tiver sede, dá-lhe de beber, orar pelo que vos persegue, fazer o bem porque vos faz o mal. Isso não é fácil, mas é possível quando a gente está no conselho de Deus. E aqui nós vemos, irmão, que ele disse que as pessoas se levantaram contra ele, mas o Senhor Jeová estava com ele, e ele disse que ele não tem certeza que não seria confundido fazendo isso, que conforme eu citei, dando as costas ao que fere, dando a face ao que bufeteia, e aqueles que cospem no seu rosto, porque ele confiava no Senhor, sabendo que Deus é aquele que dá a sua vitória. Por isso ele disse: eu farei o meu rosto como um seixo. O que é um rosto como um seixo? A gente está pronto a levar porrada, pancada, descarno, zombaria, mas a gente não entristecer, não negar fé, não se afastar do Senhor, não deixar de fazer a obra de Deus, porque não somos vistos para o homem, porque a Bíblia diz que nós devemos olhar no livro de Hebreus,
para Cristo Jesus, olhando para Cristo Jesus, autor e consumador da fé, deixando todo embaraço e o pecado que tão perto de rodeios, corramos com paciência a carreira que está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Não é então, meus amados irmãos, a Bíblia diz aqui o versículo 10, ele diz que nós que confiamos em Deus, aquele que tema, que ouça a voz do servo de Deus, quando andar em treva e não tiver luz nenhuma, deve confiar no Senhor e firmar-se no seu Deus. Então, irmão, firma-se no teu Deus, confia no teu Deus. Você pode estar passando na luta que tiver, o Senhor está contigo. Essa luta vai passar, você vai ser vitorioso. Agora, tenha ânimo de Deus e seja fortalecido e fortaleça o outro. Tenha uma língua erudita, né, para dizer uma palavra boa ao cansado, ao que está triste, ao que está abatido, ao que está passando por luta, por vendavais, ou mesmo por enfermidade, ou um problema social, financeiro, ou até por uma perseguição ministerial na igreja, no departamento, né? Que o Senhor nos fortaleça e nos dê uma língua erudita para que possamos dizer uma boa palavra ao seu tempo, ao que está cansado, ao que está abatido. Amém? Que Deus vos abençoe.